será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela ainda até então ela não entendeu. E aí ela faz uma pergunta no verso 34, ela diz: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? E aí no versículo 35 ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. Três coisas que o anjo Gabriel trata a respeito de Jesus. A primeira, que ele seria gerado não de uma relação sexual de Maria com José, mas seria gerado pelo Espírito Santo. O nascimento virginal, esse é o grande milagre. Por que que Jesus ele não nasceu de um relacionamento sexual entre Maria e José? Porque era necessário que Jesus fosse concebido sem pecado. O nascimento virginal de Cristo é para se cumprir aquilo que a Bíblia diz, que ele foi gerado sem pecado. A segunda coisa que ela fala é a respeito de quem seria esse menino que seria gerado no seu ventre. Segunda coisa, o que é que ele diz? Que ele será chamado de Jesus, Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. Por que o Senhor lhe daria o trono de Davi? Porque esse menino que estava sendo gerado no ventre de Maria, ele era o Messias prometido. E aquele que seria o Messias prometido, ele teria que ser da tribo de Dan, ele teria que ser da descendência de Davi, para que se cumprisse aquilo que o Senhor falou para Davi. Quando Davi fez uma aliança com Deus, e Deus disse para Davi que se ele cumprisse todos os termos da aliança, o seu reino não teria fim. E onde é que se cumpre isso? Naquilo que se cumpre em Cristo. Porque o reino de Cristo, ele não tem fim. Você quer ver a prova de que o reino de Cristo não tem fim? É que por mais que Jesus, ele tenha sido morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita de Deus Pai, e ele ainda reina. Mas ele reina como? Ele reina nos nossos corações. Ele reina na minha, na tua e na vida de todos os cristãos que estão nesse momento louvando e glorificando a Deus nos quatro cantos da terra. Você pode dar glória a Deus nessa noite? É por isso que quando Jesus estava prestes a ser crucificado, o que foi que Pilatos disse? É verdade que eles estão dizendo que tu és o rei de Deus, tu és o rei dos judeus. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Tu o dizes. Mas em seguida, quando eles começaram a acusar a Jesus, no momento em que ele estava prestes a ser crucificado, ele pergunta: eles estão te acusando, tu não vai te defender, tu não vai falar nada a teu respeito? Aí o que é que ele vai dizer? O meu reino não é deste mundo. Porque o que é que os judeus esperavam? Os judeus esperavam um Messias político, alguém que poderia livrá-los do poderio de Roma. Só que Jesus ele não veio para trazer uma revolução política, mas ele veio para trazer uma revolução no coração do homem, no coração da mulher, no coração de todo aquele que crê em Cristo, de todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Hoje Cristo está reinando. Ele está reinando na vida do irmão José de Fátima, ele está reinando na vida da irmã Natasha, ele está reinando na vida da Rosângela, na vida da irmã Eunice, na vida da Rosilene. Ou seja, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que agora se comportam, se colocam como discípulos de Cristo, Cristo está reinando. Então, quando ele diz que ele herdará o trono de Davi e o seu reino não terá fim, é porque ele ainda continua reinando. Aleluia. Alguém pode dizer assim: não, o meu rei, o meu presidente é Bolsonaro, o meu presidente é Lula, o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden, o presidente da Colômbia é o Pécrus, o presidente da França é o Macron, o presidente da... Aleluia, tá, já chega.
corrompida, né? Já falei muito presidente por aí. Mas, acima de qualquer líder político, o que é que nós aprendemos? É que Cristo é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que direciona a nossa vida, Ele é aquele que mudou o nosso destino, Ele é aquele que nos absolveu da condenação do pecado, Ele é aquele que faz com que nós não vivemos mais na velha vida, mas agora vivamos em novidade de vida. Você pode dar glória a Deus essa noite? Você pode ter chegado aqui todo quebrado. Eu estou com jaqueira, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor no ombro, eu estou com dor no pé. Mas você disse, eu estou cansada. Mas você disse assim, mas eu vou para a casa do meu rei, eu vou para exaltá-lo, eu vou para glorificá-lo, eu vou para engrandecê-lo, eu vou para ser direcionado, para ser fortalecido, para ser reanimado. Você chegou aqui mais quebrado do que arroz de terceira. Você chegou aqui que nem capote dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele continua reinando sobre a tua vida. Pode o mundo estar de cabeça para o ar, pode tudo estar fora do controle da condição humana, mas nunca fugirá do controle do Senhor. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia, amém? Ele é rei, Ele reina. Cristo é aquele que reina. O que estava sendo gerado em Maria é aquele que reina. É aquele que o seu trono não tem sucessor. É como aquele louvor diz: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és rei. A democracia, a nossa democracia diz que há 4 anos muda-se os governantes, dependendo até 8. Mas existe um governante que ele nunca muda, que ele sempre estará, que o seu trono nunca será herdado para nenhum filho ou para nenhum outro governante. E quem é esse rei? É Jesus. É Ele que reina. O grande problema é que muitos de nós estamos nos esquecendo disso. O grande problema é que nós nos esquecemos que quem controla a nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, como a irmã Rosângela assim disse agora há pouco, é Ele que decide o dia que Ele vai nos levar, é Ele que decide o momento em que nós estaremos face a face com Ele. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Então não fique atribulado, não fique apreensivo, não fique ansioso ou ansiosa diante de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Porque acima de qualquer liderança judiciária, acima de qualquer liderança política, acima de qualquer liderança suprema que existe nesse país, existe o Cristo, existe o Deus que está acima sobre o alto e sublime trono, e é Ele que governa todas as coisas, é Ele que tira reis e coloca reis, é Ele que coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Então, queridos e amados irmãos, eu sei que acabamos de passar por um período de eleição. Muitos de nós estivemos tristes, porque isso nos trouxe tristeza. Mas uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer é que o Senhor é que reina na nossa vida, acima de tudo, acima de todos, acima de tudo que existe. As coisas podem sair do controle dos nossos governantes, mas nunca sairá do controle de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Dá glória a Deus aí, irmão, nisso. Isso, aleluia, amém? Continuando, não estou pregando nada, ele está aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, não estou pregando nada, ele está no papel. Vamos lá, continuando, vamos para o versículo 36, vamos lá. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E aí é uma coisa que me chama em Maria, me chama bastante atenção. Diante de toda a explicação do anjo Gabriel, sabe o que foi que ela disse? Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que é que nós aprendemos aqui? A primeira coisa que nós aprendemos: Maria, em uma surpreendente demonstração de fé, se submeteu à vontade de Deus, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim
segundo a tua vontade. Ser escolhido por Deus para ser mãe do Salvador, para uma missão honrosa, não significava somente bônus, não significava somente realeza, não significava somente prestígio, mas significava também que toda submissão a Deus tem um preço. E nós experimentamos isso na nossa vida diária. Nós que hoje servimos a Deus, que hoje decidimos dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós que decidimos andar na contramão do mundo, nós sofremos quando nós olhamos e chegamos na nossa casa e percebemos que por um lado eu sirvo a Deus e por outro lado eu olho para um familiar meu e esse familiar meu está fora da vontade de Deus. O que é que isso causa em mim? Causa angústia, causa tristeza, causa decepção, causa sofrimento, porque você olha e percebe e diz: meu Deus, parece que não conseguem entender, parecem que não conseguem enxergar tudo o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o homem natural, o jovem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, quando ele olha para tudo aquilo que está acontecendo no mundo à sua volta, ele acha que é tudo normal, ele acha que é um desenrolar natural da história. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos perceber todo o cenário sendo preparado para o anticristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou bastante a atenção. Esse vídeo foi um vídeo que eu até mandei para alguns irmãos, que foi uma rápida fala do George Soros. Para quem não sabe, o George Soros, ele é um húngaro, da Hungria, tem 92 anos de idade, e ele é que financia a ideologia de gênero em todo o mundo. É ele o maior financiador de todos os partidos de esquerda, é ele o financiador de toda a agenda globalista. E no seu discurso, eu peguei um pedaço do seu discurso falando a respeito da Covid-19. E nesse discurso que ele fala a respeito da Covid-19, ele dizia a respeito de que a Covid-19 foi só uma cobaia. Como foi fácil conseguir controlar toda a humanidade. Como foi fácil colocar todos dentro de casa, estarem presos dentro de casa. E o que é que nós aprendemos disso? Irmãos, se você vê um homem falando um discurso desse, era como se esse vírus que passou-se 2 anos aqui a gente sofrendo, e até hoje estamos sofrendo consequências, foi somente um experimento para algo que virá à frente. E o que é esse algo que virá à frente, segundo a Bíblia? Aonde não poderá se comprar, nem se vender, nem fazer qualquer tipo de transação, se não tiver o sinal da besta. Quando você olha aquilo que está sendo falado, você percebe o que está acontecendo nos nossos dias, e as pessoas não percebem que o anticristo já pode estar no nosso meio. O anticristo já pode estar no nosso meio. É tudo sendo preparado e ninguém consegue ver nada, ninguém consegue entender nada. Alguns pensam que é teoria da conspiração, alguns pensam que é história criada, imaginatória, mas não é. Deixa eu dizer uma coisa: você viu o último discurso de Bill Gates? Para quem não sabe, Bill Gates até então era o homem mais rico do mundo, o homem que era o dono da Microsoft, mas de repente ele abandonou esse ramo de computação e agora começou a trabalhar na área de laboratório, na área de estudos. E aí sabe o que foi que ele disse? Que o Covid-19, numa de suas últimas entrevistas, que o Covid-19 é uma das muitas epidemias que virão. Como é que esse homem abre a boca para falar com tanta certeza de que o Covid-19 é uma das muitas que virão, que serão mais letais do que a própria Covid? Você não está enxergando, você não está conseguindo entender. Nós que estamos aqui, nós conseguimos entender, porque nós temos a certeza e a convicção de que Cristo nos salvou, de que Cristo nos chamou, de que Cristo nos escolheu. E aí você percebe tudo o que está acontecendo, você consegue perceber que a humanidade, a cada dia que passa, mais idiotizada ela se torna. Olhe para a nossa geração de adolescentes, olhe para a nossa geração de jovens, a geração TikTok. Você sabe
qual é a maior febre hoje? É o TikTok. Você sabe por que o TikTok é a maior febre? Porque o TikTok é algo rápido, é vídeos de 15 segundos, é vídeo de 30 segundos, e nós estamos diante de uma geração que não quer ler, nós estamos diante de uma geração que não quer refletir, nós estamos diante de uma geração que não quer nada com estudo, mas que prefere pegar no celular, colocar num determinado local, começar a filmar e ficar dançando. Essa é a geração, né? Monta ali o celular e fica dançando. Eu não estou preocupado com as contas, porque quem paga as contas lá em casa é meu pai. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo à minha volta, é claro, porque o diabo ele é sujo. O que é que o diabo faz? Ele cria um entretenimento, ele cria algo para te puxar a atenção, para você não perceber tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está entendendo? Porque você consegue compreender que Cristo reina na tua vida. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus, é Cristo. Maria se submeteu à vontade de Deus. Aqueles que não se submetem à vontade de Deus, eles nunca compreenderão aquilo que está acontecendo no mundo. Eles nunca compreenderão aquilo que está acontecendo. Irmãos, é tão claro, irmãos, é tão claro que está acontecendo. Eu costumo dizer para você que nós já estamos saindo do princípio das dores. Nós já estamos entrando dentro da grande tribulação. O espírito do anticristo já está, porque o mundo está passando por uma fase de controle. Temos hoje uma pequena elite que quer dominar todo mundo, que quer dominar 8 bilhões de pessoas. Você sabia que semana passada o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas? Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E qual é o interesse deles? É fazer com que essa população seja controlada. É por isso que eles defendem pauta como o aborto, assassinato do ventre. É por isso que eles defendem pautas como a ideologia de gênero, que é a destruição da família. É você chegar no colégio e aí eles financiarem escolas, eles financiarem STFs de países, para que esses determinados tipos de filosofia sejam implantadas, e ninguém está percebendo o que está acontecendo. Ou você acha que é normal? Antigamente você sentava e via alguém dizendo assim, você via alguém no seu tempo, né? Pode ficar à vontade, senador. Você via alguém no seu tempo assim, dizendo assim: olha, você não nasceu homem, olha, você não nasceu mulher, olha, ou não, que loucura é essa que está acontecendo? De repente você chega na sua escola e no lugar de um professor estar ensinando matemática, português, inglês, ele começa a falar sobre, não, porque você nasceu homem, você nasceu mulher, mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem outro tipo de gênero. Gente, isso é uma filosofia diabólica para destruir a tua família, para destruir teus filhos, para destruir a tua casa. Você acha que o diabo está brincando? A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. É Jesus que pode restaurar a tua casa, é Jesus que pode restaurar a tua vida, é Jesus que pode te dar dignidade, que pode restaurar o teu casamento, que pode restaurar a comunhão com os teus filhos. É Jesus, irmãos. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Se submeter. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, para uma missão também difícil. Olha o que é que aconteceu com Maria e José. Primeiro, olha a primeira coisa. Será que foi fácil gerar o Salvador? Não foi. Primeiro, quando os reis magos, não os pastores, recebem e vem uma estrela do céu e recebe a revelação de que aquela estrela os conduziria até o Salvador, eles saem alegres e chegam até Jerusalém, né, falando a respeito da estrela e do anjo que se apresentou para eles, dizendo que o Salvador havia nascido. Quando Herodes recebe a notícia, os interroga dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vão atrás do Salvador, vão saber aonde ele nasceu. E aí Herodes manda consultar os sacerdotes e os escribas para saber, segundo a profecia bíblica, aonde o Messias nasceria. E descobriu-se que ele nasceria em Belém.
Então, o que é que os reis, os magos, eles fazem? Eles vão até Belém, e vão lá, e quando chegam lá, eles conhecem, eles veem o Salvador numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Quando eles chegam na estalagem, quando Jesus nasceu, ele foi gerado, quando ele chega numa estalagem, não tinha lugar na estalagem. Você sabe o que é manjedoura? Quem aqui já, vou dar um exemplo aqui, quem aqui já foi no interior, já foi numa fazenda? Quando você chega numa fazenda, tem aqueles locais onde se coloca comida, coloca pasto para boi comer. Pronto, manjedoura era isso. Era um local onde se colocava alimentos para animais. Quando Jesus foi gerado, ele foi gerado em uma manjedoura, porque não tinha local aonde colocá-lo. Você está entendendo? Não tinha local aonde colocá-lo. Ele teve que ser gerado em um local, não tinha onde, em um momento de desconforto. Você já imaginou Maria ter que gerar o seu filho em um local desconfortável, não planejado? Primeira coisa. Segundo, teve que fugir, porque quando os reis magos visitam a Jesus, oferecem ouro, incenso e mirra como oferta, em seguida eles são advertidos em sonho para não voltar até a presença de Herodes e dizer aonde estava o menino, mas que eles deveriam retornar, porque qual era a vontade de Herodes? Ele queria saber aonde o menino nasceu, porque ele queria matar o menino. E aí José recebe uma revelação em sonho dizendo: olha, foge para o Egito. Depois que Maria gera o menino, agora eles vão ter que fugir para o Egito, porque Herodes agora vai mandar matar todas as crianças que nasceram de 2 anos para baixo. Todas as crianças do sexo masculino são mortas, são exterminadas por Herodes. Assim como aconteceu na época de Moisés, antes de Moisés nascer, Faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí você percebe tudo o que está acontecendo. E qual era o plano? Ela teve que se refugiar no Egito. Aí eu pergunto, é fácil se submeter ao chamado de Deus? Será que a preocupação de Maria foi só gerar Jesus no ventre? Não, a preocupação foi ter que, primeiro, ela teve que gerar o seu filho em um local onde animais se alimentavam. Segundo, ela teve que fugir para preservar a vida do menino. Passou tempos e tempos no Egito até que Herodes morreu. Quando o anjo avisa a José que podia voltar, eles recebem a notícia de que agora quem estava reinando era Arquelau, filho de Herodes. E aí ele diz: não dá para a gente ficar aqui. E aí eles definem voltar para a cidade de Nazaré. Eles são criados em Nazaré. São criados em Nazaré. São criados em Nazaré. Então você percebe que não foi fácil Maria, não foi fácil José se submeter à vontade de Deus. Você pensa que é fácil servir a Deus? É não. Se fosse fácil servir a Deus, todo mundo estava aqui. Se fosse fácil servir a Deus, todo mundo abandonava a sua vida de pecado. Mas não é fácil servir a Deus, porque servir a Deus vai exigir de nós renúncia. Servir a Deus vai exigir de nós sacrifício. Servir a Deus vai se cumprir aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Você sabe qual é o problema do nosso tempo hoje, queridos e amados irmãos? O que é que nós podemos aprender? Se submeter à vontade de Deus não é fácil, mas é prazeroso. Primeiro, por quê? Porque você vai ter que se acostumar com a perseguição. Maria gerou um menino em período de perseguição. Teve que fugir para o Egito para preservar a vida da criança. Para preservar a vida da criança. Segundo, você vai ter que se deslocar para lugares não planejados. Terceiro, mas no final das contas, diante de tudo isso, você estará debaixo da proteção do Altíssimo. Mesmo sendo gerado em um local desconfortável, mesmo tendo que fugir para o Egito para preservar a vida da criança, mesmo tendo que se esconder em Nazaré e viver em Nazaré para que o menino continuasse protegido, no final das contas, se submeter à vontade de Deus tem como benefício, sabe como? Sabe o que você vai ganhar? Você vai estar debaixo da proteção de Deus.
porque você pode estar passando por qualquer tipo de aperto. Você pode estar passando por uma dificuldade dentro das suas escolas, com o seu colega de sala. Você pode estar passando por um momento difícil dentro da sua casa. Você pode estar passando por um momento difícil no seu trabalho. Mas no tempo você pode estar passando por um momento difícil, aonde você estiver. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver submisso à vontade de Deus, a proteção do Altíssimo estará sobre a tua vida em toda e qualquer situação. Você quer ver um exemplo? Deus proibiu, Deus impediu que os jovens fossem para a fornalha? Não! Deus permitiu que eles fossem para a fornalha. Mas quando eles chegassem lá na fornalha, eles fossem preservados, eles fossem protegidos, eles fossem guardados pelo próprio Deus. Deus impediu que Daniel fosse para a cova dos leões? Não. Simplesmente ele permitiu que Daniel estivesse dentro da cova, para mostrar para Daniel que ele podia estar em qualquer local. Se ele estivesse debaixo da proteção do Altíssimo, nenhum mal chegaria até ele. Então sabe o que foi que Deus fez? Deus fez com que Daniel fosse para dentro da cova, fez os leões jejuarem, não sentiram nenhuma vontade de comer a carne de Daniel. Por quê? Porque Deus é assim. Você está passando por uma situação difícil, mas essa situação difícil que você está passando é porque você se submeteu à vontade de Deus. Então fica tranquilo, porque Deus vai até permitir que você passe, mas você vai passar debaixo da proteção de Deus. E que quando você passar por esse processo, quando você passar por essa situação, você vai louvar, glorificar, exaltar, engrandecer e declarar: só o Senhor é Deus. Amém? Você crê nisso? Continuando, muitos de nós não temos experimentado grandes experiências com Deus, porque temos muitas vezes nos submetidos à nossa vontade e não à vontade dele. Para me submeter à sua vontade, eu preciso conhecê-lo e obedecê-lo. Quando não nos submetemos à vontade de Deus, andamos nas nossas direções pessoais, mas perdidos na nossa chamada. Você tem uma chamada, Deus te chamou. Não importa a tua idade, não importa o que você fez, não importa quem você é, Deus te chamou. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias aonde? Desde o ventre. Foi ou não foi? Jesus, João Batista, ele já estava no ventre de Isabel. Dentro do ventre ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Maria recebe a revelação do anjo de que sua prima Isabel estava grávida, ela chega lá na casa de Isabel. E quando o menino que estava no ventre de Isabel escuta a voz de Maria, mãe de Jesus, o menino se alegra e pula e se enche do Espírito Santo. Como é que uma criança que está no ventre, alguém que está no ventre é cheio do Espírito Santo? É a prova de que nós, diferente daqueles que dizem que aquela criança que está no ventre da mulher ainda não é um ser, é mentira. A Bíblia diz que João Batista, com 6 meses de sendo formado no ventre de Isabel, quando ele ouviu a voz de Maria, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Deus tinha um chamado. Quando o Senhor chamou a Jeremias, o Senhor disse: antes de tu ser formado, tu ainda estava em formação, a cabeça estava sendo formada, os braços estavam sendo formados, as mãos estavam sendo formadas, os pés estavam sendo formados. Eu te escolhi. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Eu te escolhi. Alguém diz assim: mas quem é você? Você não é ninguém. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Queridos, a igreja foi chamada, nós fomos chamados para nos submetermos. O que é se submeter? É se colocar sob a vontade de Deus. O que é se submeter? É ficar sob a autoridade de Deus. Por exemplo, você tem pai e mãe, não tem? Por mais que alguns aqui já cresceram, já não moram na casa dos seus pais e das suas mães, por mais que já tenham filhos, por mais que já tenham sido tudo, você ainda está debaixo da autorização do seu pai e sua mãe. Você ainda deve honrá-los,
você ainda deve respeitá-los, você ainda deve amá-los. Isso é se submeter. Quando você se submete aos seus pais, você honra, você ama, você cuida, você não desobedece, você não desrespeita, você não trata mal, é ou não é verdade? Então, da mesma forma, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu vou procurar fazer a vontade de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui sobre Maria, por exemplo, Maria se submeteu a José, que se submeteu à vontade de Deus. Ouviu a voz de Deus quando o anjo, por meio de um sonho, lhe revelou que o menino que estava sendo gerado foi pelo Espírito Santo, fazendo ele desistir de abandonar a Maria. Porque quando Maria lhe disse que ela estava grávida pelo Espírito Santo, ele disse: bom, se ela está grávida, o filho não é meu, porque eu não tive nada com ela. Ela deve ter se relacionado com alguém. Mas de repente o anjo disse: não, fica tranquilo, não houve nenhum tipo de envolvimento. O que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. E assim ele resolveu obedecer à voz de Deus. Da mesma forma que ele foi revelado em sonho, para que eles saíssem de onde eles estavam e fossem até o Egito, porque Herodes queria atentar contra a vida da criança. Queridos e amados irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, não vai dar para se envolver, Maria também foi bastante receptiva e hospitaleira quando conjuntamente com José recebeu a visita dos 3 reis magos que vieram para adorar a Jesus. O que é ser hospitaleiro? O crente, além de se submeter à vontade de Deus, ele é alguém hospitaleiro. Você sabe o que é uma pessoa hospitaleira? Uma pessoa receptiva. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você já chegou no local e a pessoa não disse nem um bom dia para você? Você já chegou no local e a pessoa nem cumprimentou você? Você já chegou no local e essa pessoa nem lhe tratou bem, nem tratou com desdém? O que é isso? Agora é levado. Terminar aqui a gente conversa. Amém? Vou lhe atender, tá certo? Fica na mesa que já a gente chega aí. Viu? Terminar o culto aqui, eu vou ter tempo para você. Amém? Então, continuando aqui, o que é que a gente aprende? Ela sabia o seu papel. Ela entendia que no seu próprio ventre ela havia gerado o Deus encarnado, o Filho de Deus. Ela recebeu a oferta dos 3 reis magos. Qual foi a oferta que eles levaram? Ouro, incenso e mirra. Terceiro, mesmo o menino nascendo em condição desfavorável e ela passando pelo período de purificação, ela não recusou a visita dos 3 magos. Ela não recusou. O que é receptividade? Como cristãos, devemos sempre ser receptivos a todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Tratar bem e ser receptivo a todos aqueles que estão à nossa volta mostra a qualidade do nosso testemunho. 3. A igreja precisa ter um comportamento hospitaleiro para receber todos aqueles que vêm a ela, independente da classe social, da cor da pele, da opção sexual. 4. É claro que quando falamos de receptividade e hospitalidade, tudo tem que ter critério. Mas a igreja ela tem que estar com a porta aberta, porque a porta da salvação é aqui. É aqui. É aqui que a mensagem é pregada. É aqui que Jesus está dizendo: eu tenho um plano na tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero dizer para ti que ainda existe que nada acabou, que ainda existe uma luz no final do túnel. Amém? Aleluia. Não vai dar tempo? Vou só concluir a mensagem. A conclusão de tudo nessa noite. 3 coisas. Primeiro, nós aprendemos que Cristo reina na nossa vida, porque Ele está acima do rei, dos reis, acima de todos. Nós aprendemos a respeito do exemplo de Maria, quando Maria diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. O que é que ele está dizendo? Ela diz, ela se submeteu à vontade de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, ela foi receptiva. Precisamos ser receptivos. O Evangelho é receptivo a todo aquele que crê. A Bíblia diz que aquele que tem sede vem e beba de graça. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é oferecido a todos os homens e mulheres. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar nessa noite. Amém? Glórias a Deus.